Boa noite a todas, a todos, a todos. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live do TEAR Jungiano, que é o Núcleo de Psicologia Analítica da nossa região Mogi das Cruzes e cidades do Alto Tietê. Estamos aqui para mais um evento, dessa vez com o nosso conselheiro, Carlos Araújo, que vai falar sobre o seu livro, Um Olhar Jungiano para o Tarô de Marsella, né? Então, este evento, ele também está promovendo o livro do Carlos, que foi publicado pela editora Apres, né? Antes de iniciarmos, né, de darmos a palavra para o Carlos, eu gostaria então de fazer a nossa apresentação para aquelas que não conhecem o Tear Jungiano. Então eu vou compartilhar, para quem já viu, né, sabe, eu vou compartilhar então um documento e vou falar um pouco sobre o Tear. Tear Jungiano, Núcleo de Psicologia Analítica de Mogi das Cruzes, este ano completará 4 anos de existência. E ele surgiu com um importante desafio, que é difundir a teoria de Carl Jung para a nossa região, Alto Tietê, né, Mogi das Cruzes. Estamos em Mogi das Cruzes, uma cidade que fica a aproximadamente 50, 60 quilômetros de São Paulo, capital. E além da difusão da teoria de Jung, também dos clássicos pós-jungianos, desenvolvimentistas, arquetípicos, entre outros. A ideia é difundir a psicologia analítica para pessoas da nossa região por um valor acessível, né, e também fazendo com que essa teoria se difunda nos meios acadêmicos universitários, né, com os profissionais psicólogos formados, né. Aqui temos uma foto do início da nossa atividade, foi o Café com Jung, em 10 de março de 2018. O primeiro encontro que foi realizado por Maria Helena Maia e Natália Castanha, que são as fundadoras do grupo e as primeiras coordenadoras gerais, né? Nosso grupo, ele tem um tecido, né? Aqui temos atualmente de 12 10 conselheiros, conselheiras que estão à frente do TEAR junguiano, né? Nas suas áreas da supervisão, do Café com Jung, da comunicação, dos eventos, do administrativo e também das parcerias externas, né? Nosso carro-chefe, um dos nossos carros-chefe é o Café com Jung, em que discutimos quinzenalmente, aos sábados, a leitura de obras. Então, fizemos a leitura já dos livros As Deusas e a Mulher, Os Deuses e o Homem, a correspondência de Freud e Jung, o livro Jung e o Tarô, e, o ano passado, o livro Jung e a Interpretação dos Sonhos. Desde a fundação do TEAR, temos tido encontros agradáveis, momentos de trocas, de experiências, de aprendizado, de muita reflexão, de muita caminhada, né? Mesmo com a pandemia, né? Fizemos uma adequação, transformamos os nossos encontros presenciais em encontros online, e mantivemos, seja nos grupos de supervisão, seja no grupo do Café com Jung, né? Muitas vezes fizemos pose, abrimos o sorriso para tirar a foto, né? E postar nas nossas redes. Outras vezes, tiramos nossa foto espontânea no nosso momento de leitura, de reflexão, de pensamento, seja com a câmera aberta, seja com a câmera fechada, mostrando a fotinho, mostrando somente o nome.
Além do Café com Jung, nós temos também nossos grupos de supervisão. Iniciamos com a supervisão em psicologia clínica e atualmente temos não só supervisão em psicologia clínica, mas também supervisão em psicologia social com orientação da psicologia analítica. Estamos com vagas este ano para profissionais recém-formados, psicólogas e psicólogos da região do Alto Tietê, Mogi das Cruzes e cidades vizinhas, com recém-formados com o CRP ativo, né? Caso queiram informações, é só entrar em contato conosco. Depois eu dou as coordenadas. Né? Além da supervisão, tivemos outros eventos ao longo desses anos, como o Cinetear, com a exibição de filmes e a reflexão acerca dos filmes Manchester à beira-mar, Ensina-me a Viver, com o Sorriso de Mona Lisa, que foi realizado no Arquê, núcleo de Jacareí, e a exibição do documentário, né, Jardim Pedra, Maré Alma, Mundo Pedra-Mar. Tivemos muitos momentos agradáveis de reflexão, de construção, de troca de experiências, não só nos eventos do Cine, mas também nos cursos de férias, cursos de extensão que também são promovidos pelo TEAR. Né? O Corpo como Escuta Analítica, Introdução à Psicologia Analítica, palestras, apresentações como Depressão Criativa. Tivemos muitos momentos em que acolhemos pessoas de fora, pessoas que vieram com o propósito de escutar, de refletir sobre os temas tratados, grupos de ensino, de aprendizagem, de trocas, né? Temos aqui fotos do curso do Corpo, que foi promovido pelo Carlos e pela Iretusa. Também tivemos participação no Espaço Arquê, que é o núcleo, o núcleo primo, né, que é coordenado pela pela nossa colega Denise Jorge. Né? Somos um grupo de psicólogas e psicólogos com formações, com anos diferentes de formação, com áreas diferentes de formação, todos nós ligados em torno da teoria da psicologia analítica. Também tivemos participações na Universidade de Mogi das Cruzes, na nossa UMC, seja em jornadas de psicologia, seja em aulas convidadas pelas professoras da casa, seja em outros eventos. Além da apresentação de uma monografia do trabalho de conclusão de curso, como o que aconteceu com a nossa conselheira, a Karine, né, Merlin. No ano de 2021, com a pandemia, investimos na apresentação de lives, além do minicurso de introdução à psicologia analítica, a apresentação de lives de temas variados, com a nossa conselheira, Denise, né, com convidados de fora, que enriqueceu o debate. Jorge Zacarias, Paulo Machado, Leda Seixas. E este ano, 2022, ainda em distanciamento, né, respeitando o distanciamento social, respeitando este momento, demos uma pausa no Café com Jung, que pretendia retornar presencialmente, por enquanto não teremos eventos presenciais, somente estamos mantendo os eventos à distância, os eventos online, com as lives ao longo do nosso ano. Né? Então, já temos 6 lives marcadas, né, neste ano de 2022. E temos a honra de iniciar o ano com a live, que também é lançamento do livro, Um Olhar Junguiano para o Tarô de Marsella, com o Carlos Araújo, né, que em breve falará aqui conosco. Né? Sigam as nossas redes sociais, Facebook, Instagram,
Temos um grupo de WhatsApp, eu já coloquei os dados, as orientações para quem tiver interesse me procurar após o nosso evento. E estamos também com um canal de YouTube, onde divulgaremos a live de hoje, né? Não hoje, mas nas próximas semanas, e todas vocês, todos serão avisados. É isso então, Teari Jungiano, fazendo história no Alto Tietê. Eu passo então a palavra agora. Débora, você Oi. prossegue? Meu microfone está ligado, né? Está. Sim. Ok. Eu estou muito ansiosa, então se eu gaguejar, vocês me relevem, tá? É muito prazeroso para mim, é uma honra imensa fazer parte desse momento, do lançamento desse livro lindo, que para quem não leu ainda, leiam, porque é uma leitura que preenche a alma. Mas eu vou deixar as declarações para o final. Vou fazer a apresentação do Carlos. Então, eu sou a Débora Lemos, eu estou na coordenação do TEAR junto com o Paulo. Para quem está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao TEAR Jungiano. Então, o Carlos Araújo, ele é psicólogo clínico, graduado na Universidade Brás Cubas de Mogi das Cruzes, com especialização em psicologia clínica e terapia corporal pelo Instituto SED Sapiense de São Paulo. É também formado em terapia de casal pelo Instituto Moreno de Psicodrama de São Paulo. Ele é conselheiro do TEAR Jungiano e também coordena o Café com Jung, que como o Paulo explicou, né, que a partir dos estudos que a gente fez de sonhos, a partir dos estudos que a gente fez estudando o tarô na visão da psicologia analítica, que o Carlos gerou esse livro. Então, Carlos, boa apresentação. Estamos aqui, se você precisar de alguma coisa. Obrigada. Então tá. Débora, como ficou? O pessoal vai perguntar alguma coisa, as perguntas vão ficar no chat, é isso? Eu posso ir falando? Como que você prefere? Você prefere que a gente interrompa você, se tiver dúvidas? Você quer que a gente deixe para o final? Não, eu acho que se eu falar e alguém realmente precisar de uma coisa que ficou no ar, pode até chamar, mas acho bom informar para você e você repassa, tá bom? Tá bom. Então, vamos deixar combinado que quem quiser se inscrever para fazer perguntas no final ou algum comentário, a gente pode erguer a mão ou colocar o nome ali no chat. E se quem tiver tímido, não quiser ligar o microfone para fazer a pergunta, pode escrever a pergunta no chat. E aí eu peço também, por gentileza, que vocês deixem os microfones desligados. E quem quiser ligar a câmera, pode ficar à vontade. Tá bom. Bom, gente, boa noite para todos. Nossa, é uma alegria muito grande ver a quantidade de pessoas que prestigiaram o nosso evento e a variedade de especificações das pessoas, né? Nós temos de tudo nesse nosso encontro, desde psicólogos, pessoas ligadas à área do próprio tarô, né, dessa linguagem mais holística. Nós temos bastante. Eu estava olhando, né, que os nossos que chama inscrições é bastante variado, como também o número de pessoas das localidades, né? Nós estamos aí com um público bastante diverso, né? Então, deixa eu começar a falar, já que o público é variado, eu vou tentar fazer uma explanação de qual foi mesmo, qual seria o intuito, né, o objetivo desse livro e me posicionar enquanto a pessoa que levou esse tema, né, do tarô, das imagens do tarô, para esse mundo psicológico, né, que foi desenvolvido, né, pela teoria do Jung.
Então, quando eu vamos começar pelo tema, né? Pelo nome do livro, Um Olhar Junguiano para o Tarô de Marsella. Então, com esse olhar junguiano, eu estou determinando um lugar de observação, né? Para as imagens das cartas sobre os pressupostos psicológicos desenvolvidos por Jung. Então, o nome traz essa... eu não vou me atentar a aprofundar em outros conhecimentos, em outras matérias, em outras áreas de pesquisa. Eu vou me limitar, um recorte, para a psicologia de Jung. Assim sendo, né, essa análise estará delineando os efeitos que são produzidos na psique quando essas imagens do inconsciente adentram na consciência. Esse é o mundo psicológico, né? Essa aproximação desejada entre as figuras do tarô com os pressupostos de Jung é para o despertar de uma curiosidade sobre uma finalidade contida no ordenamento e nas imagens retratadas pelo tarô, com o processo psíquico presente na formação de uma consciência em constante transformação. Então, esse é o link, né? A gente percebe que essas cartas remontam aí ao século XIV ou XV, né? A nossa psicologia já é do século XX, mas a gente percebe com o que foi desenhado muito tempo atrás, uma mesma finalidade quando se fala desse desenvolvimento que o Jung trouxe com seus pressupostos. Ou seja, a simbologia contida nessas cartas parece projetar uma concepção de mundo e de vida que também alcança o desenvolvimento da consciência e da personalidade proposto por Jung. Vale destacar nessa análise simbólica, né, que toda transformação na consciência, junguianamente falando, consiste em uma série de novas referências psicológicas que vão nos mobilizar daqui para frente. Então, quando a gente fala em transformação, e que as cartas trazem pelos seus desenhos, pelas suas gravuras, pelos seus elementos simbólicos, é uma transformação. E essa transformação também pode ser descrita psicologicamente pela psicologia analítica, que é o foco que eu vou estar trazendo. Então, quando a gente fala em transformação, né, essa dinâmica vai sempre provocar um novo processo psíquico, né, que se põe em desenvolvimento. Então, transformação para essa linguagem psicológica é isso, é uma dinâmica que vai provocar sempre um novo processo psíquico que vai se desenvolvendo. Quando você se encontra dentro desse processo em desenvolvimento, a consciência se percebe em transformações. A ideia de morte e renascimento, com essa perspectiva, né, norteia todo um processo que o Jung chamou de processo de individuação, né? Esse processo que ele chama de individuação envolve uma constante ampliação da consciência, na qual as antigas referências serão desconsideradas, terão que ser desconsideradas. Então, quando a gente fala de transformações, né, principalmente nas grandes fases da vida, a gente vê esse movimento acontecendo e a consciência percebendo de uma maneira bem característica. É isso que o Jung tentou, né, e conseguiu. A gente percebe a teoria, né, a teoria de Jung é muito ampla, desenvolver esse pressuposto. Como para a psicologia analítica, o mundo psicológico sempre vai se expressar através de imagens, é essa imagética que constrói o que o Jung denominou realidade psíquica, que nada mais é do que a subjetividade com a qual nos relacionamos com a vida e com o mundo, ou seja, uma individualidade.
Então, quando a gente está analisando essas cartas, esse processo da consciência, o que a gente está percebendo é uma maneira ímpar da gente se relacionar com as coisas. Ninguém pode ser outra pessoa a não ser ele mesmo, né? Para descrever essa analogia que pretendo realizar, né, é preciso destacar o conceito junguiano de símbolo, simbólico e simbolismo. E eu vou fazer uma breve reflexão, porque é nesse caminho que a gente consegue colocar a psicologia digamos, em análise, né, em analogia com os desenhos da carta. O símbolo, para Jung, né, constitui um padrão de atuação na psique que transforma os valores psicológicos. Então, a gente pode até pegar um conceito mais amplo, mas o que importa mesmo para a consciência, o que ela vai incidir no que afeta a consciência é isso, né? E ela transforma, o símbolo consegue transformar valores. Esse funcionamento é um padrão arquetípico. Ele funciona como se fosse um instinto e vai atuar na constante mobilização e regulação dos valores psíquicos vigentes, atuantes na psique. Então, é sobre esses valores que estão na consciência, que são referências para a gente traduzir a nossa percepção de mundo e das relações, que o símbolo vai atuar. Um novo valor psicológico, transformado pelo novo símbolo, passa a ser uma nova referência para a organização psíquica daqui por diante. E isso é percebido pela consciência como superior à sua força de vontade, ou seja, passa a ser simbólico para aquele indivíduo, né? Ou seja, o termo simbólico já é uma particularização. O que é simbólico para mim não será necessariamente simbólico para outra pessoa, né? Eu costumo falar assim que, para tentar, digamos, fazer um exemplo que o Jung está querendo falar, vamos imaginar duas pessoas, dois indivíduos ímpares, totalmente desconhecidos, que se encontraram algum dia numa grande mata fechada, se perderam numa grande mata fechada, né? Nesse desespero que eles começaram a perceber-se totalmente fragilizados, eles encontram uma cruz dentro dessa mata fechada, que alguém colocou. A impressão que essa imagem da cruz vai trazer para qualquer um dos dois indivíduos é totalmente diferente. Vai depender de uma série de fatores, de referências que estarão em atividade na consciência, né, para se expressar. Não sei se vocês entenderam, mas, né, eu fico imaginando uma pessoa religiosa, né, se encontrar uma cruz num momento de aflição, vai ter uma reação muito maior, muito mais, digamos assim, exaltada, né, do que uma pessoa que não tenha uma afinidade tanto com a religião e que pode perceber aquilo como, sei lá, alguma pessoa faleceu ali e demarcaram um lugar, né? Então, tem essa variação do que é simbólico, é nesse sentido que a gente coloca. Agora, esse simbólico envolvido na imagem vai além da compreensão da nossa consciência. As imagens que aparecem para o ego são revestidas de um simbolismo próprio, que só em parte pode ser aprendido pela consciência. Esse simbolismo foi construído ao longo das experiências humanas e é atualizado por um rastro cultural no qual somos inseridos. Então, quando a gente fala do simbolismo, a gente está falando de uma construção cultural que já permeou todas as experiências do homem e foi validada por ele. Essa validação desse consciente coletivo vai trazer para o indivíduo que está inserido naquela cultura alguma coisa que ele percebe, mas não reconhece. A consciência se vê envolvida por alguns aspectos, mas não reconhece. Então, é o aspecto
do simbolismo que ainda está desconhecido por aquela consciência. Essa relação entre o simbolismo, que personifica a imagem na consciência, e o símbolo, que está atuando nas transformações da energia psíquica em sua mobilização nos processos psicológicos, passam a interferir na consciência que se percebe em transformação. Então, através desse juntar da força do símbolo com essa simbologia que dá, digamos, dá uma cara, dá uma imagem perceptível para a consciência, é que começa a possibilidade de uma transformação necessária, né? O Jung, ele fala assim no livro Tipos Psicológicos sobre isso. Um símbolo é vivo, atuante, só quando e para o observador para o observador a expressão melhor e mais plena possível do pressentido e ainda não consciente. Nessas condições, ele operacionaliza a participação do inconsciente. Ele tem efeito gerador e promotor da vida. A carga, a tensão, né, de pressentimento e de significado contida no símbolo afeta tanto o pensamento como o sentimento. E a plasticidade que lhe é particular, quando apresentada de modo perceptível aos sentidos, mexe com a nossa sensação e a intuição. Né? Ou seja, os símbolos ele interfere em todas as funções de apreensão da consciência. Falando mais sobre esse simbólico no simbolismo, Jung, no seu livro Seminários sobre Análise dos Sonhos, ele traduziu um exemplo que fica bem legal para a gente perceber como que esse rastro cultural que ele fala, né? Ele diz assim, ó: no início havia um buraco no chão e depois uma chaleira dentro do qual eles colocavam água, carne e pedras muito quentes. Um pensador entre eles perguntou: o que estão fazendo? Ah, isso é feito em vez do buraco na pedra, onde nossos ancestrais cozinhavam. Ele ligou as duas coisas. Foi aquela ligação reflexiva que produziu um simbolismo inerente à imagem da chaleira e passou a constituir-se parte de sua simbologia. De acordo com Jung, continuando, ele fala assim: as bruxas antigas tinham chaleiras, os alquimistas tinham cadinhos. Então, isso nos remete diretamente ao buraco no chão. Esse é o lugar primordial, o buraco para o cozimento original, onde as coisas são produzidas. O inconsciente se apropria do ato de cozinhar como símbolo da criação e transformação. As coisas entram cruas e saem novas, transformadas. Então, são sobre esses princípios, né, que esses pressupostos, né, que validam a análise das cartas pelo olhar junguiano. Então, quando você observa a sequência das cartas e as imagens contidas pelaquela pessoa que desenhou, você percebe essa simbologia e a força que naquela época já produziam, né, no homem da sua atualidade. Então, para fazermos essa nossa análise das cartas, psicologicamente falando, tá? Estaremos nos referindo a uma atuação de um símbolo. Né? Quando você fala de deuses, quando você fala das imagens que aparecem ali, as imagens do tarô parecem muito o rei, parece muito o papa. Então, já estamos falando de uma força simbólica e da sua personalização simbólica, porque você percebe nas imagens que vão traduzindo alguma característica daquela época, alguma maneira de lidar com as coisas. E da validação de uma simbologia que lhe é inerente. Né? Isso nós vamos observar bastante, porque, por exemplo, né, a gente vamos pegar a espada que aparece nas cartas do tarô de Marzelli.
não é uma espada comum. Se você observar o que foi feito ali, é uma espada da época dos cruzados, aquela espada bem característica que os cruzados empunharam na defesa do catolicismo, né? Então, você percebe ali que ela retrata e depois é atualizada até em outros tarôs. Se você pegar outros tarôs além do Marsella, essa espada, às vezes, ela muda, ela se atualiza ou transforma em outro tipo, né, mais atualizado da espada, né? Então, é essa simbologia que vai se atualizando através da carta, né, que validam o seu significado. E esse é o principal foco da nossa discussão do livro. Só que, gente, não esperem desse livro uma grande pesquisa sobre o material simbólico que essas cartas expressam. É muito material. Eu fiz apenas um recorte. Eu acredito que, pelo público que eu vi aqui presente, tem pessoas aqui que têm muito mais conhecimento dessa simbologia do que eu, né? Tem pessoas que já, pelo jeito, né? Pode ser impressão minha, mas já descortinaram essas imagens em muitas outras áreas, trouxeram muito mais conhecimento dessa monte de símbolos que estão escritos pelas imagens. Mas é o suficiente, eu espero ter sido, para colocar a psicologia, né, enquanto um olhar para essas cartas. Então, daria, sim, para vocês, a partir do livro, vocês ampliarem aí, através dos seus conhecimentos de símbolo, ou até umas outras expressões que poderiam incrementar, digamos, esse pensamento. Para o desenvolvimento da consciência e personalidade, o que nos interessa são como essas imagens afetam e constroem novas referências para as apreensões da consciência em desenvolvimento. Esse é o mundo psicológico, esse é o campo em que a gente pode fazer essas analogias com as imagens. Essas imagens, né, quando a gente olha para elas são contadas, elas já foram contadas. Voltando a falar das analogias propostas pelas cartas, né? Todos sabemos o que nos incide desse construir da carta, nesse processo, né, da disposição das cartas do tarô de Marsella, os arcanos maiores, como o desenvolvimento da consciência, né? Então, a gente está falando de uma gênese da consciência, momento que ela começa a aflorar e trazendo a condição de um indivíduo existir, né? Então, a gente sabe que essa gênese do mundo e dos fenômenos naturais sempre foram alvos de suposições filosóficas, religiosas, antropológicas. Elas já foram contadas e são contadas, né, pelas crendices folclóricas, pela mitologia dos povos, pelo imaginário dos contos de fadas. Como para que ampliar as limitações perceptivas da consciência, né? Parece que quando acontece tudo isso, serve para o homem, para o indivíduo, poder se apropriar mais ainda daquele mundo que ele desconhece, né? Vale lembrar que os avanços da física atômica e da física quântica descortinaram as limitações dos processos perceptivos da nossa consciência. Ou seja, a consciência é apenas um recorte particular de algo muito maior para ela. Então, por mais que a gente se esforce, mais que a gente se individue, nunca a gente terá uma percepção total, nem de si mesmo, nem das coisas que acontecem no mundo. Mas, ao se debruçar sobre essa construção da consciência, a psicologia se vê obrigada a encarar esse mistério que envolve a sua concepção, né? E Jung foi um cara muito corajoso quando ele fez isso. Daí a importância da simbologia das imagens. É o nascimento de uma consciência
que vai precisar o momento em que o indivíduo existe e passa a fazer parte de uma realidade objetiva, construída pela maneira de como suas experiências escreverão sua história particular. Né? Então, a gente tem todo um contexto onde a imagem, né, desde o nascimento da criança, nós temos aí uma sincronicidade, né, com essa consciência que se apresenta e todo um desenvolvimento que envolve uma biologia, né, que envolve todo um sistema, né, psíquico em desenvolvimento. Voltando ao nosso livro, ao analisar as imagens das cartas do tarô, percebemos que esse mistério da Gênese pode ser traduzido pelo simbolismo e pelo ordenamento das cartas. Essa é a maneira que a gente olhou essas cartas e falou, nossa, tem uma coisa ali que traduz uma sabedoria que foi apropriada até pela psicologia. Então, não é à toa que o primeiro arcano seja representado pela carta 1, o mago. É esse mágico, com sua varinha e sua mesa de ilusionismo, que se inicia a história que o tarô quer nos mostrar. E é por ali também que começamos, em nossa análise psicológica, a discorrer sobre o nosso análise. E aí eu vou falar como que eu comecei a produzir, né, esse raciocínio, essa interpretação. E eu utilizei uma maneira reflexiva que foi desenvolvida pela aluna do Jung, Sally Nichols. Ela escreveu um livro, Jung e o Tarô, um grande livro. E nesse livro, ela trouxe uma divisão que ela faz desses 22 arcanos em 3 reinos, que esses reinos seriam, digamos, para que a gente pudesse falar dessa dimensão simbólica que estava proposta ali. Então, ela dividiu essas 22 cartas em 3 reinos, e eu aproveito, né, dessa reflexão para colocar esse desenvolvimento que eu trago. Né? Então, esses 7 primeiros arcanos traduziriam essa gênese e a consequente construção de uma individualidade. É a expressão de uma autonomia que vai definir a responsabilidade do indivíduo em sua jornada no mundo. Então, entre a carta do mago e a carta do carro, arcano 1 e arcano 7, que estão as disposições psíquicas que atuarão para o bem e para o mal, né? Criativa ou defensivamente, nas primeiras referências pelas quais o ego vai ter que se virar para se organizar. Né? Imagina que quando a consciência surge, existe uma organização que se estabelece. Né? O ego pelos pressupostos junguianos, o ego é uma função arquetípica que organiza a consciência, né? Como o self organiza a psique como um todo. Então, quando essa possibilidade de consciência aparece, com ela aparece um sentido de organização que Jung denominou de ego. Isso estaria representado nesse primeiro grupo, né, de arcanos do tarô, que vai desde a carta do mago até a carta do carro. Agora, na segunda fileira estariam dispostos os arcanos, entre os arcanos, né, 8 da justiça e o 14 da temperança, estariam colocados nessa fileira, nesse reino, que ela denominou reino do equilíbrio, que a gente pode chamar também de reino do desenvolvimento da personalidade, que vai incidir no desenvolvimento da personalidade, aos enfrentamentos e às elaborações que serão necessárias para o desenvolvimento da personalidade que visa um processo de individuação. Né? Processo esse que busca uma completude e não uma perfeição.
Então, nós estamos entrando no reino das tarefas. Então, quando a série separou esse reino, ela coloca esse reino como, aí sim, a maneira como já a consciência percebe com os eventos da vida cotidiana, com aquilo que o inconsciente invade a sua percepção, as tarefas que têm, digamos, uma finalidade. Essa finalidade que o Jung chamou de processo de individuação. Isso seria essas 7 cartas do reino do equilíbrio. E nos últimos 7 reinos, 7 arcanos, né, que vai do arcano 15, o diabo, e até o arcano 21, o mundo, estariam relacionados os estados psicológicos envolvidos e que já são resultados psíquicos ou somáticos dessas interações da consciência com o inconsciente. São esses estados que impelem ou inibem o desenvolvimento da personalidade. É interessante observar que na teoria junguiana, né, a dinâmica energética vai envolver sempre um contínuo revezar entre uma predominância entre uma energia psíquica em progressão, ou seja, quando essa energia ela é direcionada para atuar no mundo externo, e a energia psíquica em regressão, que seria essa energia voltando e atuando, elaborando conteúdos inconscientes, conteúdos do mundo interno, né? Essa característica parece descrever a sequência das cartas do reino da iluminação. Então, nós temos ali, né, o diabo, uma energia em progressão, a torre em regressão, e continuamente até o último. Resumidamente, eu vou falar assim, ó, entendeu? No diabo, nós temos a energia psíquica em progressão, porque seria uma energia de uma ousadia necessária para transgredir as barreiras do acomodado. Então, a gente vê a figura do diabo com essa percepção, né? As figuras do tarô, ela tem muito a ver com o que os alquimistas, que naquela época dividiam, né, aquela sabedoria com a religião católica e transgrediam até essa visão que o catolicismo queria impor, né, como uma coisa bem perfeita, né, como uma coisa que seria a única, né? Então, essas imagens, os alquimistas traduziam as suas digamos, divergências com o catolicismo com essas imagens que também foram utilizadas aparentemente pelo tarô. Então, a gente vê muitas coisas que foram desenhadas no tarô e muita analogia com esses conhecimentos alquímicos, né? A seguir do diabo, nós temos a carta da torre, do rei da iluminação. E aí a energia, nesse revezamento, né, de alternativa de progressão e regressão, ela vai estar, essa energia, ela fica em regressão. Ou seja, na torre, o que nós vemos é um ato divino, é um ato divino que providencia a derrubada de uma arrogância do poder egóico. Então, você vê na torre, né, no desenho da torre, que são 2 figuras caindo de uma construção, né? Uma construção que foi feita por eles. Então, tem toda uma simbologia que envolve essa inflação egóica que, numa hora, precisa ser, digamos, recolocada no seu lugar, né? Então, a energia ela é em regressão, porque o indivíduo, nesse momento, precisa se restabelecer esse contato, né, de uma maneira mais realista com o seu mundo interno. Depois vem a estrela, que está em progressão, né, ou seja, a consciência percebe um significado, um sentido restaurador, na qual a energia é direcionada para o mundo externo. Então, vai caminhando e aí percebe que, depois de uma digamos assim, de uma atitude, né, que o ego
teve que sair daquela inflação, ele perde aquelas referências egóicas que estão em evidência, ele precisa se reconectar por um sentido de vida. Então, esse sentido de vida vai trazer para o mundo externo, né? Depois eu trago a Lua e o Sol também juntos, né? Eu analisei simultaneamente esses dois arcanos, pois eles se complementam para a ampliação da consciência, né? Ou seja, é pela luz do Sol que a Lua reflete seus aspectos desconhecidos para a consciência. Então, nós temos a Lua voltando em regressão e o Sol voltando em progressão, jogando de novo para essa luz da consciência. E no julgamento, essa reflexão, essa regressão, volta de novo, essa energia volta em regressão para esse indivíduo, né, prestar contas dessa participação que ele teve nas escolhas que ele fez durante a sua jornada. Então, tem que ser uma volta ao mundo interno, porque ele tem que dar conta do que aquilo que ele foi já desenvolvido nessa jornada que a consciência conduziu até aquele momento. E no mundo, né, que é a última carta do mundo da iluminação, essa individuação é conferida com o mundo externo, no qual percebemos a nossa participação efetiva, né? Então, para Jung é muito importante esse conceito, né? A individuação engloba o coletivo, né? O indivíduo individuado, ele produz um efeito no mundo coletivo, né? Bom, como se deu para perceber, faltou um arcano, né? Que é o arcano sem número do louco, né? E esse arcano eu trouxe no meu livro, no final, analisando ele no final do Reino do Equilíbrio, que é para trazer mais fluentemente a análise nessa maneira em que essa energia que o louco traz, né, interfere de maneira criativa nas decisões tomadas, né, pelas cartas, pelo herói do ego, né, pelo herói da consciência. Essa analogia do louco, essa imagem, né, desse arcano, ele perpassa pelo fator de ligação entre esses conteúdos psíquicos. O louco é um trickster, um Hermes, um psicopompo, enfim, uma saída sempre ao alcance para um ego fragilizado. Então, a maneira com que o tarô traz, de Marcélia, traz o louco sem número, possibilita essa colocação dessa energia dentro de uma constelação com qual ele viaja por entre os arcanos, né? Acho que mais ou menos, né, eu tentei traduzir para vocês, apresentando o que esse livro está querendo trazer, e são por essas premissas que o livro ganhou a sua dinâmica da análise. Ao nos atermos sobre essas imagens, nos direcionamos nossa atenção para uma introspecção e, conferindo-lhes uma simbologia cultural, amplificamos o processo consciente de outras possibilidades de ampliação. Essa linguagem simbólica é essencial para a elaboração psicológica envolvida pelas fases e transições que envolvem o desenvolvimento da personalidade. Então, vocês vão perceber durante o livro que existem fases, por exemplo, né, quando a gente entra na carta do número, a carta do número 11 da força, a carta 11 da força, a gente consegue entender que ali tem uma transição da segunda metade, da primeira metade da vida para a segunda metade da vida. É ali que essa carta, que essa transformação, ela vai ser mais essencial, né? Onde tem uma grande virada e que realmente os conteúdos do inconsciente precisam ter mais
digamos, essa linguagem simbólica precisa estar mais evidente, porque os conteúdos precisam ser mais exigidos durante a segunda metade da vida, que os propósitos, né, do indivíduo são outros daqui para frente. Então, aí depois da força, nós temos o enforcado, nós temos a morte, e culmina com a temperança, né, que realmente tem um processo ali, que na alquimia a gente chama de aconúncio, onde a gente percebe essa reunião né, entre essa ligação entre corpo, espírito, né, e psique. Então, gente, eu fiz uma apresentação, tentei fazer uma apresentação do meu livro. Eu gostaria que vocês perguntassem ou tivessem a curiosidade, o que chamou a atenção, ou que eu pudesse explicar alguma coisa. É a minha primeira apresentação de um livro, espero que vocês consigam aí aproveitar. Estou aberto a perguntas. Fiquem à vontade, quem quiser ligar o microfone. Eu. Acho que é porque eu sou lerda na internet para escrever. Cláudia. Um prazer. Vai. Meu nome é Cláudia, estou encantada. É um tema tão difícil e que precisa estudar tanto. Acho que é melhor fazer um livro para cada carta do tarô, Carlos, para a gente ficar sabendo bem. Aí eu tive um insight, você falando, pode ser uma viagem, né? Mas é que eu estou no momento estudando bastante o tema LGBT, né? E eu sempre gostei de tarô, de oráculo, e faz tempo que eu não estudo, né? E aí você falou sobre o simbólico e o símbolo, aí eu fiquei pensando, qual uma carta de referência para um adoecimento psíquico, né, de um trans? E, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando quando você explicou sobre o simbolismo, quando tem a necessidade, né, porque precisa demarcar, que nem você falou, essa individuação do mundo, do drag queen, ou de outros termos, sabe? Então, eu fiquei pensando nisso, num atendimento em arte-terapia, como que se poderia trabalhar uma carta de tarô para pensar nesse processo de individuação que adoece, como um trans no mundo. Então, deixa eu falar enquanto psicólogo clínico, tá? Isso. A gente, na nossa maneira de entender o mundo, esse atendimento clínico pela abordagem junguiana, a gente sempre separa essa individualidade. E quando a gente fala de individualidade, a gente está falando de uma maneira ímpar que esse indivíduo tem e que vai fazer parte de todo um processo, né? Que, em decorrência aí de digamos assim, de uma maneira que a cultura, de uma maneira que a sociedade percebe as coisas, percebe o mundo, né? Uma época, né? Vai trazer ou não para aquele indivíduo alguma consequência, né? Eu acho que, onde fala do trans, eu não acredito que isso seja digamos, uma concepção do nosso século. Acho que essa individualidade, ela sempre existiu, só que ela é vista por outras sociedades, por outros momentos. Então, trazer esse indivíduo o trabalho é mais para trazer esse indivíduo para se identificar com os parâmetros que ele tem na nossa sociedade, com os encontros que ele vai ter em relação ao que ele encontra nesse mundo que ele vive hoje, as condições de expressão. E aí nós estamos falando também, né, de protegê-lo, né? A gente fala muito como o setting, né, terapêutico é muito importante nesse momento, porque dentro do setting ele consegue trazer essas dificuldades, trazer essas percepções
de vida que, muitas vezes, ela contém em si uma criatividade que ele até ainda não percebeu, né? Então, é trazer esse indivíduo que se expressa daquele jeito para recolocar, porque a gente fala assim, né, na psicologia analítica, é esse eixo, ego e self. É isso que dá um sentido de vida para o indivíduo, independentemente da maneira como que ele foi constituído. Então, para ele se perceber pertencente, né, pertencente a uma identidade, pertencente a uma maneira de vida que ele escolheu. Então, o acolhimento da psicologia é nesse sentido, né? Então, vamos pegar uma carta, você fala, vou pegar uma carta. Eu acho que a carta em si é todo um processo, né? Então, se esse indivíduo está no momento de depressão, né, está lá muito deprimido, no estado muito depressivo, é com essa condição que a psicologia, né, que a psicoterapia vai trazer para ele uma possibilidade de ele olhar para isso, né? Porque a gente sabe que o processo depressivo ele tem uma utilidade em si, ele tem uma função em si. Se ele entrou em depressão, é porque algumas coisas ele precisa se rever de novo de uma maneira mais profunda, ele sair dessa superficialidade, né, da vida externa. Então, nesse sentido, acho que não tem uma carta especial. A gente vai precisar olhar esse em constante desenvolvimento, né? E aonde realmente ele vai estar tendo esses embates. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu, está ótimo. Muito obrigada. Tá, obrigado. Mais alguém? Eu vou... Você, Carlos, depois você dá uma olhada nos elogios. A Bianca Rita, ela está perguntando assim, né? Gostaria de saber se entendi algumas coisas. Por exemplo, a imagética das cartas, ao mesmo tempo que é um simbolismo coletivo formado historicamente, é também uma ferramenta de transformação na consciência através desse mesmo simbolismo? Então, exatamente, essa ligação entre o que o símbolo, né? O símbolo que digamos, essa força, é uma força quase instintiva que vai atuar na consciência, ele se reveste, porque a consciência não consegue... O que chega na consciência precisa ter uma imagem. A consciência não tem como perceber alguma coisa, ampliar a sua capacidade de percepção sem ter alguma imagem para ela se relacionar. Então, quando ela fala que esse simbolismo da carta está expressa na carta, ela vai ter que atualizar esse simbolismo pelo que ela está vivendo. Então, como se... A gente sempre fala com essas coisas inconscientes, a gente nunca pode falar de uma maneira literal. A gente fala sempre como se. Então, é como se acontecesse isso, como se eu estivesse nesse momento, como se eu tiver... Então, esse como se é que vai trazendo essa atualização para o momento dela, né? Então, por isso que a gente fala que é muito importante esse desenvolvimento, e é feito na análise, na psicoterapia, a gente desenvolver essa função simbólica, né? Essa função, essa linguagem simbólica, porque tem pessoas que são muito literais, e esse literalismo nada é mais que uma defesa, de não sair de uma superficialidade das coisas. Então, a psicoterapia também, a análise junguiana, também propicia isso. É quase uma educação para que a gente comece a trabalhar essa outra linguagem mais apropriada à psique, né? Então, por isso, na análise junguiana, a gente fala muito em sonhos, a gente fala muito em o que está a função sentimento, porque é por aí que a gente vai
trazendo uma outra perspectiva além dessa coisa literal que é que a vida, às vezes, só coloca através dos fatos. Né? Respondi? Bom, vamos lá. Bianca, vamos ver. Ela respondeu que sim, muito obrigada. Tá. O Israel Rodrigues está dizendo: olá, professor Carlos. Primeiramente, parabéns. Estou amando a palestra. Gostaria de esclarecer uma dúvida que trago comigo. Compreendi que os arcanos maiores se relacionam às fases de desenvolvimento psíquico, mas pode também estar relacionado a padrões de pensamento? Então, quando você fala em padrões de pensamento, a gente está falando de consciência, tá? Jung, a nossa consciência tem funções, e uma delas é o pensamento. Então, a gente percebe o mundo pelo pensamento, pelo sentimento, pela intuição, pela sensação. São as quatro funções, né, que a gente apreende a experiência que nos apresenta. Né? Então, quando você fala de... o que ele falou mesmo, Débora? Padrões de pensamento? Quando você fala padrões de pensamento, você está falando já digamos assim, numa interferência, né, que aquela consciência, porque a consciência ela funciona através de referências. Então, a partir de umas referências, essas funções se estabelecem. Então, quando você fala em padrões de pensamento, sim, a consciência faz, através dessas referências, padrões que vão ajudar nessa apreensão do mundo. Agora, são essas referências que elas não podem ser fixas, elas precisam estar sempre em evolução. A pessoa precisa ser flexível, né? Então, perceber essas transformações implica também nessa mudança de padrões de pensamento. Não sei se consegui traduzir. Eu acho que sim. Enquanto isso, quem quiser ligar o microfone, fica à vontade, tá, pessoas? Eu estou lendo aqui o que está vindo no chat. No chat. A Marília, ela disse que achou interessante a colocação do louco. E ela gostaria que você falasse mais sobre ele, como a sua posição influencia o reino do equilíbrio. Então, né, acho que o grande mistério, né, que envolve esse mundo psicológico são essas, digamos, situações que contrariam tudo que é normal, contrariam que tudo, e que se apresentam como se realmente fossem soluções já previstas. A consciência fala assim, nossa, me veio isso, ou se me fala, não, vou dar uma de louco, é muito constante no nosso cotidiano, quando você está numa situação que você não tem resposta, né? Para ligar essa energia do louco com os pressupostos do Jung, eu acho interessante a gente trazer, porque para Jung, como eu já falou sobre o símbolo para Jung é anterior à consciência. Né? Então, essa função do símbolo, essa função que transforma valores, ela é anterior à consciência, já que, para ter consciência, ela vai precisar ter as suas referências. Só que tem outro aspecto também que é muito importante nessa construção do louco. Quando ele fala em espírito, o Jung também coloca o espírito como anterior à consciência. O espírito já está. O espírito, enquanto psicologicamente falando, é aquele impulso à vida, é o vivificador. Tem o espírito, tem um daimon ali que dá origem para as coisas existirem. Então, isso aí também é anterior da consciência. Se a gente pensar nesse mundo que o Jung colocou, com esses pressupostos da teoria dele, também existe um sentido ali. Então, apesar de a gente falar,
foi uma coisa de eu fazer uma loucura, vou dar uma de louco. Não é bem assim, porque essa energia em si contém, sim, sem a consciência dar conta, de alguma coisa que vem com uma intencionalidade já. Não se esqueça que essas coisas, tudo que aparece para a consciência, ela tem um centro organizador que o Jung chamou de self. E esse é o centro organizador da consciência. Então, tudo que vem para a consciência, desse inconsciente maior, ela vem já com essa disposição estabelecida pelo céu. Então, a energia do louco está nesse sentido, né? Não sei se eu expliquei ou quer ou precisa complementar alguma coisa. Se eu respondi. Explicou super bem, ela disse. Valeu. Alguém quer fazer alguma pergunta com o microfone? Ou algum elogio? Ou uma complementação, gente. Nós estamos aqui para... Claro. Esse livro é um livro aberto, né? Tem coisas que as pessoas complementam, sim. Eu acho muito bom, né? O que foi interessante na história desse livro, né? Nós começamos, o Carlos já havia começado o estudo do livro há alguns anos, e no Café com Jung surgiu o pedido de que trouxesse o tarô. E aí nós falamos, então vamos fazer o seguinte, o Carlos discute o tarô, os arcanos do tarô, eu discuto as figuras da mitologia grega, conforme os arcanos maiores, e o Paulo Oliveira discute o paralelo de cada carta com a mitologia africana. E aí, quando o Carlos trouxe cada carta do tarô, desde a número 1, né, desde a primeira até a última, falando na linha do desenvolvimento da consciência, estava ali uma coisa muito nova, né? O grande valor deste livro, a Célia já traz o estudo de Jung e o tarô, mas ela traz de uma outra forma. O Carlos fez algo muito particular, olhando cada imagem, cada símbolo, cada representação imagética de cada carta, com o desenvolvimento da consciência desde que o indivíduo nasce, né, até a sua maturidade. Então, nesse caminho de individuação. Isso é algo ímpar. Eu, pelo menos, não conheço nenhum estudo nesse sentido. É um estudo completamente novo, né? É uma proposta que ele trouxe, ele já tinha antes de nós fazermos o Café com Jung em 2020, ele já tinha isso, enquanto o projeto já estava caminhando, e aí no ano de 2020, durante o estudo dos 22 arcanos, a gente foi olhando e falou, nossa, mas que diferente, né? E como faz sentido esta verificação. Então, para quem é de fora da área de psicologia, né? Talvez fique uma linguagem muito difícil, porque em momento algum o Carlos, nesta leitura, nessa proposta de livro, em momento algum ele saiu fora do paralelo com o desenvolvimento junguiano. Então, às vezes, talvez, para quem não é psicólogo, fica um pouco difícil ter este acompanhamento. Mas tem aí uma riqueza, eu acho ímpar, é uma riqueza ímpar. Obrigado. Seria legal, né? Quem participou do Café com Jung, tem algumas figuras aqui que participaram do Café com Jung durante o ano de 2020, até trouxesse, porque já tiveram contato com esse estudo durante todo este ano, né? Durante todo esse transcorrer. Débora, tem mais umas... Eu vi aqui, tem umas... Tem vários comentários. Estou até meio perdida aqui, estou encontrando. A Eduarda, ela disse...
Boa noite. Teria algum exemplo prático de uso do tarô no atendimento clínico? Algum caso específico para ilustrar? Eu acho que todo atendimento clínico, se a gente quiser fazer analogias, né, a gente vai perceber essa complementação, essa completude com as imagens. Mas o caso mais fácil de a gente, digamos, visualizar é na passagem da segunda para a metade, da primeira para a metade da vida, né? Da primeira para a segunda metade da vida. Lá para a época dos seus 40, 45 anos, os pacientes trazem uma coisa muito particular, que é quase uma revisão, né, de toda uma vida e que precisa ser recolocada em novas referências dali para frente. Então, é muito comum a gente, digamos assim, a gente trazer, por exemplo, a carta da Torre, né? A carta da Torre, onde a gente percebe ali toda uma construção, né? A torre é uma construção que é feita pelo indivíduo, né? Uma coisa do mundo externo, que foi construída. E na carta do tarô, a gente percebe que ela não tem porta, e as janelas são muito pequenininhas. Então, você vê que essa torre foi construída aí, né, por um ego potente, que ganha altura, ela é destituída por um raio, né, um raio que atinge a sua copa, e a copa da torre, a gente percebe que tem uma coroa de um rei, né? E essa coroa abala, e esses dois indivíduos, né, que seriam, digamos assim, por que dois, né? Porque nós estamos falando um pouco de uma linguagem alquímica, do masculino e o feminino, de alguma coisa sempre dual, sempre opostos, e elas estão caindo da torre, né? E vão ter que se achar no chão. Então, a maneira com que essas... Aí, é exatamente essa. Isso. A maneira com que essa pessoa vai começar a reconstruir a sua vida é muito visível, né, nessa carta. Inclusive, quando o Paulo falou sobre a Karine, né, nossa conselheira, que escreveu sobre essa passagem da metanoia no seu TCC da faculdade, ela traz essa carta também, né? Porque é um momento muito característico. Mas isso é só um exemplo, né, que a gente vai perceber na análise. Mas todas elas, porque são arquétipos, né? Todas elas podem ser traduzidas em um momento, né? Não é específico. Acho que a gente caminha por elas, né? Mas uma coisa que é importante dizer, né, é que nenhum junguiano que se valha enquanto junguiano tira tarô no exercício clínico, né? Tudo isso é numa linguagem simbólica e para um estudo simbólico, de um desenvolvimento simbólico, de um ego, né, de um self, de todo um aparelho psíquico, mas não é utilizado carta de tarô dentro do atendimento clínico. Né? Eu acho que assim, só para pontuar, né, Carlos, cumprimenta aí, só para eu te dar... Perfeito. Acho que foi Eduarda, né? Eduarda que fez a pergunta. Não se usa carta de tarô em atendimento clínico, tá? É um Exatamente. estudo. Nós estamos falando de uma simbologia. Teoria. Tá? Mas nem compete essa, né? Nem tem espaço dentro do set, né, para esse tipo de coisa, né? Carlos, você está influenciando algumas pessoas a se sentirem mais envolvidas com a psicologia analítica. Tem muitos elogios aqui. A Marília está dizendo que está agradecendo e falando que é incrível. Ela vai comprar o livro com certeza. O caminho junguiano, especialmente voltado ao tarô. Tem mais perguntas e tem vários elogios.
Sobre a Carol Costa, está dizendo. Sobre a consciência coletiva e este poder dos símbolos e da imagética de transformar valores e processos psíquicos. Achei muito interessante e bem próximo ao que o antropólogo Levi Strauss chama de eficácia simbólica. Quer falar, Carol? Oi. Não, eu só achei muito interessante. Eu sou da área da antropologia, então eu fiquei ouvindo, né, o professor falando e me veio direto à mente esses textos. Eu estudei muito pouco psicologia, mais assim de forma mais da psicologia social, né? Não com a profundidade toda que eu gostaria, mas acho interessante porque o Lévi-Strauss ele escreveu isso se comunicando muito com o Lacan. Então, eu acredito que tenha alguma coisa associada aí. Então, só queria fazer esse comentário. Mas obrigada. Obrigado, Carol, obrigado. É isso mesmo. E seja bem-vinda, Carol. Bom, as perguntas se encerraram aqui. Se encerraram? A Cláudia está dizendo assim, Carlos, agora você tem que fazer a coleção. Carlos ensinando as lâminas do tarô e Jung. Você só vai ter um trabalhinho, super fácil. A Ana Maria está dizendo que é muito interessante a visão analítica e sua explanação foi muito clara. Eu concordo. Estou ansiosa para comprar e ler o livro. Obrigado, gente. Na verdade, o livro vai lâmina por lâmina, né, Cláudia? Ele faz esse estudo lâmina por lâmina e acompanhando a teoria desenvolvimentista do Jung. Né? Então, cada lâmina ele vai falando de uma etapa, de uma fase, depois a outra lâmina, outra etapa, outra fase, né? Dividido nos 3 reinos. Né? Mas acho que ela está falando. Esse livro. Eu acho que ela está falando dos arcanos menores. E os arcanos menores está relacionado com a nossa vida cotidiana. E realmente a gente teria um grande trabalho aí, né? Realmente a gente tem um grande trabalho aí. Porque é muita carta, né? É muito elemento novo, né? As cartas da Copa, espada, ouro de paus, tem toda uma outra simbologia aí que dá para fazer, né? Mas, meu Deus. Eu quero te dar um trabalhinho básico. Assim. Vai ser, exatamente. Só complementando, só para vocês entenderem um pouco, né, como que eu tentei traduzir tudo isso aí. Por exemplo, na carta do arcano 10, que é a carta da roda da fortuna, né, que é uma carta muito difícil, né, para trazer para a consciência, como que ela se apresenta para a consciência, né? E a maneira que eu trago no livro, que eu consegui, para a gente perceber esse processo, foi trazendo um pouco sobre o trauma, né? O trauma que de uma maneira ou de outra, a consciência se percebe quanto com uma repetição, uma evitação, né? Então, quando a pessoa está traumatizada, ela sempre está indo na possibilidade de se retraumatizar, né? Então, esse movimento, né, que inclusive o dono de Cachette, ele traz um livro que chama Defesas Arquetípicas do Trauma, né? É como se do trauma existe uma coisa arquetípica que realmente atua além do fato da experiência que foi vivenciada, né? Então, nesse sentido que eu tive que trazer essa carta
porque é uma carta muito difícil mesmo de ser elaborada. Eu espero ter conseguido, acho que é uma leitura legal. Mais alguém? O Vitor está com a mão. Vitor, fica à vontade. Fique à vontade, Vitor. Olá, boa noite. Boa noite, Carlos. Eu só queria complementar dizendo que eu trabalho com tarô já tem algum tempo. Eu já tinha lido Jung e o tarô, e conversando também com outros amigos que tinham lido, e até que também são da área da psicologia analítica e também se interessam pelo tarô, de uma forma geral, não sei se chegou até você, tem-se uma opinião de que esse livro, Jung e o Tarô, ele, na verdade, para aqueles tarólogos, enfim, que querem começar a criar essa ponte, às vezes ele gera uma certa aversão, porque para quem não tem um conhecimento básico de conceitos junguianos, ele te joga, assim, e o tarólogo, que às vezes começaria a se interessar pelos aspectos mais psicológicos das cartas e do tarô, ele se frustra, porque às vezes ele não entende esse universo. Porque o que, apesar do trabalho da série ser, assim, eu acho incrível o Jung e o Tarô, mas eu também já tive uma breve introdução a conceitos, então eu consegui digerir bem essa obra, mas eu já conversei com pessoas que começaram a ler, acharam a leitura muito prolixa, ou não sabia para onde é que estava indo, ou muitos conceitos e sobrecarregou a obra, e às vezes teve que ler depois de um tempo, teve que estudar um pouco de conceitos junguianos antes, enfim, e a tua obra eu achei, ela chegou hoje, eu ainda não consegui ler, mas eu dei uma leve folheada, assim, para ver, é um trabalho que dá para ver que tem a profundidade, não dá para, né, passa essa conotação do quão profundo essas imagens, esses símbolos podem ser, com as referências, mas não passa essa ideia para quem está começando a tatear esse mundo da psicologia junguiana e o tarô com uma coisa muito complexa, uma coisa muito inacessível, até meio hermética, assim. Então, eu achei incrível isso. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, Vitor. Obrigado mesmo. Nossa, valeu. Eu tive a preocupação nesse livro, Vitor, por exemplo, quando eu falo a maneira que a consciência percebe, é lógico, eu tive que dar uma explicação para quem não conhece a teoria, do como que o Jung formulou essa funcionabilidade, né, que existe na consciência. Então, eu acabo trazendo conceito de energia, conceito de funções psicológicas. Então, mais uma maneira que o público que não tem tanto acesso à leitura junguiana possa entender o que a gente está falando. Mas valeu mesmo. Gostei Obrigado. Imagina, com certeza eu vou recomendar para os interessados no assunto, eu vou recomendar o teu livro como de uns já introdutórios, assim. Obrigado. Eu gostaria de fazer um comentário e uma pergunta, então. Acho que eu tive a oportunidade de participar, né, do café em 2019 com a leitura do Jung e o Tarô, e, de fato, o livro ele tem uma caminhada o livro que o Carlos criou tem uma caminhada que parte bastante do arcana e da lâmina, né, como alguém disse, e vai ampliando, né, essa compreensão, né, vai aprofundando, né, parece que eu vejo a carta sendo contemplada quando eu leio cada capítulo, né? Interessante também nessas discussões da sintonia, né, de cartas. Então, você falando sobre a carta 10, eu lembro que foi uma carta densa de se trabalhar, e como foi um encontro denso no geral, né? Então, trazer mitos gregos e mitos africanos densos ali no mito, né? Mito grego, mito africano de uma forma densa, porque a carta também é densa, e tivemos um encontro denso, né? Então, tudo ali se conectou. E como estamos num lançamento, né? O lançamento de livro, então, acho que a pergunta também é um pouco de curiosidade. Como foi o seu encontro com o tarô, né? E
Esse encontro foi antes de 2019. Você já estava em processo de elaborar, de refletir sobre as cartas, até chegar ao livro que nós temos hoje. E também o livro ele contou com a apresentação, né, da Maria Helena Maia e as fotos da Natália Castanha, que são as fundadoras aqui do TEAR, né? Então, também tem a colaboração delas. E gostaria também, se possível, que elas falassem um pouco como foi participar desse... Porque também participa-se, né, dessa elaboração, né? De uma forma ou de outra, né? Então, como são duas perguntas, acho. Nossa! Então tá. Me abri um pouco aqui, então. Bom, gente, quem me apresentou ao tarô, né, foi na minha formação de psicologia. Eu estava na graduação. E quem me apresentou isso foi um grande amigo meu, que até hoje me acompanha, o Marcelo, que é um psicanalista, né? Ele atua pela psicanálise, né? E naquela época, estou falando aí 2014, porque eu comecei a minha viagem na psicologia depois da minha aposentadoria. Eu sou um cara que primeiro se aposentou, e depois de aposentar, eu aposentei muito novo, naquela época eu dava-se para aposentar, ambiente insalubre, com 40 anos me aposentei. Então, é aí que eu comecei me voltei para a psicologia. Então, essa carta foi, ele me mostrou, um barato foi assim, né? O Marcelo chegou e falou assim, Carlos, você já viu o tarô? Eu falei, eu já vi, mas não... Então, eu já te conheço um tempo aqui, eu sei que você acha que você vai gostar. E ele passou um tarô para mim, que ele falou assim, porque eu estou mudando de fase. Eu falei, o que é isso? É porque o Marcelo ele tinha um desenvolvimento já muito tanto com um astrólogo, que era um grande guru dele, e esse astrólogo tinha passado um tarô para ele começar o desenvolvimento dele, e ele passou esse tarô para mim. Né? Isso lá no início eu falei, nossa... Né? Aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre o assunto. Né? Então, foi por aí que eu comecei a perceber essa linguagem simbólica que existia nas cartas. Essa coisa com o livro, né? Eu acho que foi em 2017, eu já comecei, porque eu saí do SED, eu já tinha feito uma especialização, não, 2014, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa que nos sonhos, eu comecei pelos sonhos. Os sonhos tinham a ver com as imagens do tarô. Parece que uma coisa falava um com o outro. Aí eu comecei a fazer umas pesquisas, mas estava ali guardadinho num canto, né? Mas já tinha alguma introdução. Quando veio essa ideia do TEAR de falar sobre o livro das Celes, né? Aí eu acabei desencaixotando muita coisa, né? Voltei às pesquisas mais para o lado psicológico, né? E acho que foi isso. A história do livro acho que é essa. Né? Não sei se eu te respondi, mas é por aí. Bom, mas cadê a fotógrafa? A fotógrafa está aí? A fotógrafa está aqui. É engraçado, né? Esse livro, eu lembro em 2015, eu falei isso para o Carlos, né? Quando ele lançou o livro, eu achei muito bonito, fiquei muito emocionada, porque em 2015 nós fazíamos parte de um grupo de supervisão em São Paulo, né? Com a Silvia Portela, e nós íamos juntos de Mogi até São Paulo e de São Paulo até Mogi. E eu lembro que no caminho, o Carlos ele já ia divagando ali, devaneando sobre todo esse assunto de tarô, sonhos, individuação, né? Eu brinco que tendo contato de primeira mão, né? Eu fui tendo contato de primeira mão ali com esse conteúdo, que a princípio estava ali no campo das ideias, né? Eu lembro dos insights que ele tinha, e eu ia tentando acompanhar.
porque num primeiro momento, né, parece um assunto ali um pouco denso, mas quando você vai adentrando, é muito gostoso, né? Aí a gente vai compreendendo, vai sendo levado, como disse no livro, né? Vamos brincar juntos, vamos entrar nessa brincadeira. E aí eu fui convidada para... Eu tenho formação eu sou psicóloga, né, indiana, mas eu tenho formação em fotografia também. E aí o Carlos me convidou, né, fez o convite e eu me senti lisonjeada. E assim, parabéns. Parabéns, muito sucesso. E essa moça que fez o prefácio para mim? Então, na verdade, o ano foi 2020, Paulo. Nós passamos o primeiro ano de pandemia discutindo esse assunto denso, né? Foi um ano denso, não foi só a roda da fortuna. Nós já havíamos discutido as deusas e a mulher, e os deuses e o homem, da Chinalda Bolen, em 2018, o primeiro ano do TEAR, né? no Café com Jung. No segundo ano, em 2019, nós passamos o ano inteiro estudando a correspondência completa de Jung e Freud, e aí foi chegando o final do ano. Até então, o Carlos estava ausente do café, né? O Carlos estava lá no cantinho dele, eu estou aqui na minha, tal. E aí, bom, gente, vamos ter que pensar no assunto para o ano que vem, né? Que assunto que o grupo quer, tal. A gente quer discutir tarô. Falei, tá danado, né? Vou ter que chamar alguém de fora, porque eu não sei. Tarô não tenho a mínima ideia. E aí já se conhecia o estudo que o Carlos estava desenvolvendo já há alguns anos, e nessa reunião de final de ano de 2019, término do Café com Jung de 2019, surgiu a ideia de fazermos durante o ano seguinte, no café, um paralelo. O Carlos traria o Jung e o tarô, né? Eu traria cada lâmina do tarô com a mitologia grega, qual seria o mito grego relacionado àquela lâmina, e o Paulo, por sua vez, que também tem um conhecimento de mitologia africana magnífica, traria o paralelo de cada lâmina com a mitologia africana. E foi muito desafiador, porque assim, nem eu nem o Paulo conhecíamos o tarô, né, Paulo? A gente teve que correr atrás do Carlos, o Carlos foi indo na frente, lá no adiantado dele já de conhecimento, e a gente correndo atrás, né? E ele trazia esses textos que ele ampliou mais e transformou no livro, né? Mas o livro é um bocado do que nós passamos o ano de 2020. Eu vi nos comentários que a Cláudia falou, traz esse estudo, tal. Então, isso foi feito em 2020, Cláudia, né? Durante o Café com Jung. Foi isso, né? Então, esse livro, para nós do TEAR, tem um valor muito primoroso, né? É a obra do Carlos, é uma linha de leitura, como falei agora há pouco, muito, muito particular, muito única, né? E para o TEAR é meio que um filhote. Então, tem uma coisa assim amorosa do TEAR com este livro muito grande por conta dessa história de 2020. Não sei se eu respondi, Paulo. Fala você também, Paulo, como foi essa experiência de 2020? Né? Eu acho que eu confundi os anos, mas foi isso mesmo. 2020 nós fizemos essa conversa, né? A partir do livro, e eu me lembro que antes, né, 2019, quando encerramos a leitura da correspondência, fizemos um último encontro, era presencial, do café, né? Eu acho que a Joanita estava, a Leila, nessa época a Leila foi nossa conselheira também, e nos demos presentes, né? Então nós trocamos nos demos o tarô, né? Um deu para o outro, né? Existe essa ideia, né, de que você não compra para si, né, que você ganha.
Então, e já nesse período também se falava do livro Jung e o Tarô, né? Então, foi um livro que foi falado em algum momento de interesse de pessoas do nosso grupo, né? Do grupo do café, naquela época. Então, quando veio a possibilidade, eu lembro que muita gente ficou contente pela leitura do livro, né, da Nichols, mas era um trabalho para mim, né, que tive que levei a mitologia africana, né, a mitologia iorubá, foi muito interessante por fazer essas relações, né, de associar, de aproximar um orixá com a carta do tarô, né? E foi uma conversa muito interessante, né? Então nós líamos o capítulo, né? E eu conversava com o Carlos sobre o que ele ia falar também, né? Então nós tínhamos um pouco do que ia ser discutido. A partir daí, então, era o trabalho de trazer a mitologia, né, africana, né? E conforme a densidade da carta, conforme a profundidade da carta, eram encontros que se alteravam. Então, nós tínhamos encontros, às vezes, mais leves, nós tínhamos imprevistos, né? Em 2020 era muito engraçado que quando havia uma densidade, assim, o imprevisto que acontecia com os três, né? De tão próximo que era uma carta da outra, né? Então era muito interessante, né, de você ver ali na prática, né, a atuação simbólica, a atuação arquetípica, né, esse lado, né, dessa conversa que é inconsciente também, né? Valeu. Obrigado. Débora? Nossa, vocês estudam umas coisas assim leves, né? Facinhas, né? A mitologia africana, com o tarô. Olha, um pouquinho geninho vocês são, né? Não, Cláudia, foi gostoso, não foi esse peso, não, foi muito gostoso. Né? Não teve essa, né, acho que a gente estava tão tranquilo, né, de fazer um negócio mais solto, que foi muito bom, foi muito gostoso. E ele falando da sincronicidade, né, Paulo? Que interessante isso da lâmina com vocês. É. Mais alguém quer fazer perguntas ou comentários? A gente pode começar a festa. Eu pediria para quem puder abrir a tela, né? Vamos cantar parabéns para o Carlos. Se ninguém tiver mais comentário... O nosso escritor hoje faz aniversário, né? Então, o lançamento do livro está sendo feito no dia do aniversário dele, um aquariano. E não é pouca coisa não, são 61. Não é tá no meio, coisa, não. Que coisa linda. Mais alguém quer fazer algum comentário? Bom. Só agradecer, assim, eu sou Ana Cláudia, não conhecia o Carlos, estou maravilhada, também trabalho na abordagem junguiana, e assim, estou muito, até sem palavras, assim, para dizer, assim, as sincronicidades que o Carlos traz, né, assim, eu sei que ele não falou exatamente da sincronicidade, eu até vinha esperando que ele falasse alguma coisa, né, da questão do jogo, porque acho que essas questões também envolvem talvez outros aspectos que né, devem ser trabalhados em outro momento, mas assim, foi muito bom ouvir esse processo do desenvolvimento, porque foi uma sincronicidade assim, do nome TA com o meu próprio trabalho, né, que eu tenho desenvolvido já há algumas décadas também, que eu sou professora de yoga e paralelamente trabalho o Jung. E aí, assim, eu tenho buscado, eu estou com um projeto trabalhando o Jung com a astrologia
e os chakras, né? Ano passado eu fiz o projeto As Tecelãs, trabalhando a individuação feminina e linkando as deusas gregas com a mitologia dos chakras, né? O feminino, né? Do processo de individuação. E agora eu estou com o insight de trazer a astrologia com o processo de individuação. E quando ele trouxe o tarô, e tive muitos insights aqui, depois no outro momento, eu até gostaria de compartilhar com ele, se for possível, né? Assim, alguns insights que eu tive com relação às cartas, os arquétipos e a física também, né? Por exemplo, eu posso compartilhar um deles. É a questão da carta do louco, né, que foi bem colocado aqui por todos, e eu trabalho esse aspecto, estou trabalhando esse aspecto nos chakras, como insight do ponto zero, né, que eu trabalho com a física, que tem uma teoria do campo zero, que o campo zero tem uma relação com o inconsciente coletivo, né, que tem a ver com novos conceitos da física, dessa teoria do campo, né, tem a ver já com outro aspecto que Jung faz algumas conexões com a física quântica, né, no aspecto metafórico, simbólico da energia, né? Então me trouxe muito forte esse insight, né? Porque eu trabalho esse arquétipo do zero, esse zero como se esse lugar do início do grande útero, né? O buraco, esse início de tudo, né? Que é o lugar de transição entre um ciclo e outro, né? Entre a morte e o renascimento, que é um limbo, né? E quando você falou aqui, um momento que eu achei muito bom, né? Que você falou que tudo que vem para a consciência, mesmo que seja energia, não importa o que seja, né? Então essa energia que vem do louco é o caos, né? O caos primordial, né? O grande caos da Gênesis, que é um momento da nossa individuação, que a gente entra no caos, né? Na crise, né? Que a gente passa, esse momento de estar tudo meio ainda, não está claro, né? E que às vezes é até ingênuo, né? Uma coisa da ingenuidade, da pureza, que mistura tudo, né? O louco mistura tudo. Então, assim, eu achei muito interessante poder fazer essas analogias e saber, assim, como que o campo, né, essa questão do desenvolvimento é importante para a gente se compreender no nosso processo. E eu gostaria de, quem sabe, em outro momento, talvez hoje não, mas ouvir mais sobre a tua perspectiva sobre a sincronicidade, sobre como que tu entende, né, esse processo, que é um conceito tão importante também na abordagem junguiana, né, essa compreensão da sincronicidade no processo de individuação. Então, só agradecer, muito, muito grata mesmo. Estou doida já para comprar e ler o livro. Eu desenvolvo esse conceito da sincronicidade em uma das cartas. Na apresentação, acabei não falando muito, mas está ali, não tem como a gente fugir dessa análise, né, entre as cartas e a psique. Obrigado, Ananda. Obrigado. Obrigada. Carlos, eu também quero agradecer. É muito prazeroso, de verdade. Assim, é uma delícia fazer parte desse encontro. Que encontro lindo, que pessoas lindas, que troca maravilhosa. Gostoso mesmo, é gostoso te ouvir, é gostoso te ler. As pessoas que estão aqui, que sim, sejam muito bem-vindas. O teatro está aberto para essas trocas. Fiquem à vontade para chamar o Paulo, quem quiser participar e conhecer mais o trabalho do TEAR. Lendo o livro, né, o que essa leitura do tarô, para mim, é uma coisa que realmente eu concordo com quem diz que é difícil. É uma leitura bastante difícil. Eu participei do Café com Jung quando a gente estava estudando as cartas. E pode ser que eu estou revisitando, né, esse estudo, mas com a sua leitura, a gente sim, mesmo sem estar profundamente estudando a psicologia analítica, tem essa compreensão, e é muito gostoso, porque é uma leitura fluida, e é uma leitura gostosa. Muito obrigada. Obrigado. Podemos cantar parabéns?
Podemos? Ah, Vamos gente, lá. sério? É sério. Imagina! Se todo mundo ligar o microfone, a gente ouve um pouquinho de cada um, assim, dá para fazer uma farra. Boa ideia. Vamos lá, posso puxar? Vamos lá. Vamos lá, meninas, mulheres, homens, vamos lá. Parabéns Pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Carlos! Parabéns! Parabéns! Parabéns, você. Obrigado. Parabéns, Obrigado. Mari. Parabéns, Carlos. Que gostoso. Mano, tchau. Beijo. Tchau, gente. Beijos para todos. Quer falar alguma coisa, Carlos, para a gente encerrar, Paulo? Não, gente, é só agradecer a presença de vocês mesmo. Acho que se eu conseguir, né, que vocês gostem do livro, né, que se eu conseguir passar essa informação para vocês, já está suficiente bem, né? Só complementando um pouco, eu trago no final do livro, como um apêndice, uma maneira da gente poder trazer esse exercício de introspecção. Porque o tarô, quando se fala em colocar cartas, é um exercício, né? É um exercício que a gente pode fazer, independentemente de qualquer conceito aí, ou maneira de pensar a vida, uma maneira de se colocar em evidência. Então, quando você coloca as cartas, fazendo um exercício, você tem aquele espaço seu em que você pode se repensar, né? Eu acho, então, eu coloco uma maneira, né? Inclusive, na maneira de eu colocar, essa maneira foi iniciada para mim lembro que eu falei do Marcelo, colega meu, ele me trouxe também abrir na mandala das cartas astrológicas. Então, ele me trouxe essa posição. Eu fiz algumas adaptações, conforme fui usando, e estou passando para vocês como um apêndice do livro, para que vocês possam fazer esse exercício. É uma coisa gostosa, né? É uma coisa que é interessante. Mas alguém gostaria de falar, de dar seu comentário? Eu tenho uma coisa para falar da live que a gente vai ter daqui a 2 semanas. Está aí nas suas mãos, Paulo? Ixi, eu estou... Boa, vamos lá. Só um momento. Nós temos a live em breve. Do Antoine. Do Antoine, né? Antoine Calil. Dia 18 de fevereiro, uma sexta-feira, às 19h30, teremos outra live aqui pelo Tear Jungiano, com o Antoine Calil, que é advogado, mestre e doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, além de bacharel em Administração de Empresas. Ele vai falar sobre o tema a personalidade do juiz e a condução do processo. É um trabalho muito interessante, porque é um profissional da área do direito que dialoga com a psicologia analítica, com a teoria dos tipos psicológicos do Jung. Então, no dia 18 de fevereiro, às 19h30, aqui pelo Tear Jungiano. Tá? Então, mais informações nós iremos passar no nosso grupo de WhatsApp desta live de hoje, mas também divulgaremos o evento através das nossas redes sociais, tá bem? Então, aguardem que será divulgado o evento. Nosso grupo de WhatsApp ele permanecerá até segunda-feira, quando vai ser desativado, né? Está aberto a que todos façam as suas considerações, comentários, ou mesmo elogios, dúvidas, tá? E na segunda-feira, então, nós iremos desativar o grupo. É um procedimento que nós utilizamos. Tá? E, mais uma vez, agradecer a todas, a todos pela presença, ao Carlos pela disponibilidade, né, de abrir o nosso calendário de eventos, de compartilhar conosco
o seu trabalho, né? Nós pudemos acompanhar de perto, né, como a Maria Helena falou, né? Então, faz parte do TEAR, o trabalho do Carlos. Agradecer, então, também pela disponibilidade e a todos também pela presença, né? Acho que ficamos por aqui, então. Tenham todos, né, todas as pessoas um bom fim de semana, né, um bom descanso e até o nosso próximo evento.